Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque hoje, bebê... Hoje estamos com mais um episódio do Power Wellness, gente, que é esse quadro maravilhoso que a gente lançou aí. E a gente quer convidar vocês a acompanharem essa conversa deliciosa que a gente vai ter com o nosso convidado especial, que a gente vai contar um pouquinho sobre ele. Não, ele já é meu médico há muito tempo e, gente, vocês vão se apaixonar. Ele é médico, assim, principalmente de laser, então vai ter papo hoje, né? Muito bem-vindo papo, ao PowerCast. todas as curiosidades. Exato, bem-vindo ao PowerCast, Dr. Fernando Macedo. Que é recebido com palmas. Parabéns pelo programa, parabéns pela gentileza que vocês traduzem quando vocês falam e pelo sorriso no rosto. É muito legal a gente estar com pessoas que têm um astral como vocês. A Sheila me falou que eu trabalho bastante com laser. Eu trabalho muito com laser e com rejuvenescimento. Papo que vocês vão amar. Ele faz uns milagres, gente. Exato. Exato. E cuida de muitas celebridades, gente. Muitas. Ele só não vai poder contar aqui todo mundo que ele já rejuvenesceu uns Exato. 30, 40 anos, sabe? Às vezes a gente depois no off conta pra vocês. Bom, doutor Fernando, hoje temos papo para render aqui, mas quero que você comece a contar desses tratamentos maravilhosos que você faz e como hoje a importância, principalmente na dermatologia, que tem vários tratamentos que a gente volta, né, esses cuidados, volta alguns anos mesmo com a pele. Vou deixar, né, nesse papo aqui, eu vou só ficar perguntando, porque também tem curiosidade. Vou começar do começo, tá? Eu comecei... eu sou formado na Escola Paulista de Medicina, uma escola tradicionalíssima, federal. E eu vi uma primeira aula de laser num congresso em Brasília, em 96, Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. Era um português, e ele estava falando de duas tecnologias e eu nunca tinha visto aquilo. Não era um laser verdadeiro, mas isso são filigranas, mas era como se fosse um laser. Eu cheguei pro meu chefe da Escola Paulista e falei, olha, vou até prestar uma homenagem ao velho talarico, meu amigo, queria aprender laser. Como é que eu faço? Ele falou, olha, eu tenho um esquema em Paris. Aí eu falei, opa, já me interessou. E aí eu vendi o carro que eu tinha, fui para Paris. Incrível. A coisa mais importante que eu já fiz e a coisa mais sensacional, né, moleque ainda, morando em Paris, aprendendo laser no Hospital Saint-Louis e no consultório do Serge Letessier. Então, quando eu voltei pro Brasil, em 99, isso faz tempo, hein, meninas? Estavam chegando os primeiros lasers. Eu voltei para a Escola Paulista de Medicina, fiquei muito tempo lá na cosmetria, que tinha acabado de ser fundada. Imagina, fundar um departamento de cosmetria numa escola pública, federal, era um tabu. As pessoas falavam, como é que essas pessoas vão ensinar embelezamento, cuidados com a pele, quando a gente só tratava a doença? Grande visionário, né? Porque isso depois tomou o mundo. E é melhor que o aluno aprenda dentro da escola, dentro da faculdade, e não com pequenos cursos. É muito interessante que isso aconteça. Mas aí eu comecei a trabalhar, fundei uma das primeiras clínicas de laser de São Paulo. Um amigo meu me passou essa bola, eu estava voltando, nós vamos fundar uma clínica de laser em sociedade. Mas ele já tinha muita grana e era uma clínica para dividir com mais 9. Eu falei, pô, tô dentro. Entrei e comecei a trabalhar com tecnologia, com os primeiros lasers que tinham no Brasil, que eram para depilação. O antigo laser de depilação, tirar pelo, que fez muito sucesso. E também já começava um laser de rejuvenescimento ali. E aí essa história foi andando, né, para encurtar. Eu fiquei 15 anos na Escola Paulista. Mas aonde eu quero chegar é que no começo eu tinha 1, 2 ferramentas para tentar resolver o problema das pessoas. Só que em 25 anos que eu trabalho com isso, essa curva só cresceu de interesse. Não teve patamar. Não teve um momento que falou assim, não, a cosmetria está em crise. Ninguém está interessado mais em ficar jovem ou se cuidar ou autoestima. Isso nunca aconteceu. Então isso é uma crescente há 25 anos. E aonde tem interesse tem investimento, vocês sabem.
o investimento nunca parou. E foram aparecendo coisas mais interessantes, cada vez mais interessantes, que nós vamos falar aqui. Mas é para dar a ideia de que hoje as minhas ferramentas são muito melhores. E eu faço isso todo dia, eu adoro o que eu faço. Então é muito legal quando você tem a ferramenta para consertar alguma coisa e ela é muito melhor do que você tinha antes. Então é uma satisfação ter trilhado tudo isso esse tempo todo. E aí nós vamos falar de procedimentos, de algumas coisas, de rejuvenescimento. Vou deixar a curiosidade de vocês falarem. Porque realmente é um mundo à parte e cada vez mais importante, por incrível que pareça. Sim. Até pegando um gancho nisso que você comentou, como que... porque, tudo bem, você tem esse lado, o doutor, né? Mas e o lado de você poder chegar pra sua paciente e explicar pra ela, tipo, calma, você às vezes não precisa disso. Ter essa linha tênue, né? Ainda mais que a gente brincou aqui, que você atende muitos famosos e tudo mais. Devem ser pessoas que têm até mais gana de querer fazer as coisas, porque tem essa preocupação de como que tá a minha aparência. Como que você equilibra isso pra, tipo, deixar a pessoa satisfeita, mas também ela entender que tá tudo bem, você não tá com uma cara que você acha que você tá. Como que você lida com isso? Ainda mais que você, né, doutor, como que um médico consegue fazer essa ponte? Essa pergunta é sensacional, tá? Por quê? Porque quando o paciente pisa na minha sala, existe o que é chamado de relação médico-paciente. Eu fico até arrepiado. Por quê? Porque para mim, aquele momento é o mais importante. Não é depois a técnica ou a máquina o que eu vou usar. É entender o que aquele paciente está buscando e o que ele precisa. Então, a conversa geralmente começa, muitas vezes, com ansiedade, que nem você falou. Eu quero, eu preciso, é isso, é aquilo. E muitas vezes a gente vai ver e não é nem aquilo que a paciente veio buscar que a gente vai fazer. Mas ela tem que entender isso também. Não adianta eu querer. Ela tem, na conversa, esse desenvolvimento. Não, eu acho que não é por aí. Você não acha que de repente isso aqui não é uma coisa que está te incomodando? Ou eu acho que essa ferramenta ia te dar um resultado muito legal para o que você está buscando, e ela veio buscar outra coisa. Por falta de informação mesmo, né? Eu quero Botox, mas ela precisa de preenchimento, por exemplo, né? Ou eu quero tratar, sei lá, uma coisa assim que é muito importante para ela, mas que às vezes ninguém tá vendo. E a gente tem que tentar fazer um trabalho e dizer, isso, vamos tratar isso. Mas as pessoas vão achar você muito melhor, você também, se você for pelo outro caminho, né? Isso eu acho a parte mais legal, né? É a relação médico-paciente. A Escola Paulista é espetacular nisso, é tradicional nessa questão. Eu devo muito a eles. Só que aí vem toda a bagagem que a gente vai ganhando. E eu sou melhor médico hoje do que antes. Por quê? Porque eu já... Quantas pessoas eu já não falei? Para chegar, ver o nível de ansiedade, tentar entender o que aquela pessoa está me trazendo. Às vezes tem que deixar a pessoa falar da vida. Descarregar o emocional. Para depois a gente chegar no que a gente quer. Então é um pouco mais complexo. E às vezes, muitas vezes eu falo, não vou fazer isso. Não vale a pena. E alguns poucos pacientes vão procurar outro médico porque eu não consegui de alguma forma, isso cada vez menos, porque a gente já sabe agora por onde chegar. Mas se insistir muito, ou é uma pessoa que tem dismorfofobia, que é uma coisa, aquelas pessoas que têm uma percepção alterada da imagem, não tem fim, a gente tem que falar não, mesmo que ela vá procurar outro médico. Sim. Que legal. Hoje, uma das maiores... a gente tá falando de wellness até por causa de bem-estar, né, Bel? A gente vê que o mundo tá precisando dessa pausa, com tanta coisa acontecendo. Todo dia, né, nos jornais passam tanto de pessoas, né, nessa parte de autocuidado, como o mundo agora também, de novo, em guerra, etc. A gente estava debatendo esses dias, doutor Fernando, sobre a parte de autoestima, principalmente. O quanto esses últimos anos as pessoas
trabalham um pouco mais a autoestima, né? Procurando desde yoga, né? Ginástica, né? Mas também dela se chegar no médico e falar assim, putz, eu preciso me cuidar e mudar uma chavinha nela, até melhorar a performance dela no trabalho e tudo mais. Como que vocês entendem e veem essa parte de autoestima, né? Cuidando de pessoas a longo prazo? Duas perguntas bombásticas. É espetacular falar disso, porque isso é o nosso dia a dia no mundo. O Instagram e todas as mídias sociais, elas valorizam excessivamente isso. A gente sabe. Mas o que a gente sabe também é o quanto isso é capaz de fazer uma pessoa mudar. Mudar a vida, mudar as relações pessoais, mudar as relações amorosas, mudar de emprego, se desenvolver, estudar, ganhar mais dinheiro. Qual é a chave do negócio? Eu acredito muito também no corpo influenciando a mente. E tem um psiquiatra de Harvard que fala muito disso. Quando o paciente entra na minha sala e é um caso em que eu vou buscar melhorar a autoestima, às vezes é um problema específico. Por exemplo, a pessoa tem uma cicatriz no rosto. Isso é cicatriz de acne. Todos os pacientes que têm cicatriz de acne querem tratar. Porque eles querem ter a pele lisinha, que nem a de vocês. Ou da maioria da população. Deve ser muito... Eu nunca tive acne. Deve ser muito chato ter irregularidades na superfície da face. Mas tem outras cicatrizes, né? Cicatrizes às vezes piores, de acidentes, né? Então aí a gente tem um problema específico, tá? Mas muitas vezes a gente consegue... A pessoa, ela tá meio para baixo por uma série de outras coisas e não tem uma coisa tão importante que possa ser vista, que põe ela para baixo em relação ao rosto, por exemplo, que é o cartão de visitas. E aí, nesses casos, nós temos alguns procedimentos que fazem uma mudança de mindset imediata, porque eles fazem um embelezamento imediato. E o que é isso, né? Porque a gente fala muito de colágeno. Colágeno, gente, leva semanas. Você faz um laser, a pele começa a ficar bonita. 15 dias depois, 3 semanas depois, 4 semanas depois. Se usa um bioestimulador, são coisas injetáveis, mesma coisa. Mas a gente tem poucas ferramentas e eu tive a oportunidade de desenvolver algumas técnicas com alguns lasers específicos em que a gente muda o reposicionamento das estruturas da face com tecnologia. Caramba. E a gente mostra metade do rosto tratado. Quando a gente faz isso, a paciente fala, opa, alguma coisa mudou. Quando eu acabo o tratamento e dou o espelho e vou tirar uma foto, essas pessoas estão sorrindo. E eu falo, não sorri, que eu preciso tirar a foto. Elas estão sorrindo. Por quê? Esse é um empoderamento imediato. É muito poderoso. A autoestima é muito poderoso hoje em dia, né? Na geração dos meus pais, isso não era tão importante. Na minha geração, que é outra de vocês, era menos importante. Agora é muito importante. E essa pessoa sai de lá e ela vai chegar no trabalho, bater na mesa. E ela vai chegar pro marido e desfilar para ele. E ela vai contar para as amigas ou mostrar para as amigas como ela tá. E ela vai querer sair. Então, isso pode ser através de um rejuvenescimento imediato ou cuidando de problemas no médio prazo. Por exemplo, cicatriz não é de uma hora para outra, mas a gente vai empoderando as pessoas. Isso é muito legal. E como isso muda as pessoas, a gente vê isso todo dia. E como eu trabalho com isso, claro que para mim é gratificante, né? É mudar a vida das pessoas com um procedimento estético. Isso não é balela, isso é real.
Que máximo. Nossa, deve ser incrível mesmo. Não, o doutor falando isso, né? Sair transformada. Não, e sai mesmo, porque principalmente esses aí, você consegue ver na hora. Falando em cicatriz, olha como realmente mexe. A gente tava num aniversário e uma das meninas estavam contando que teve um problema de um acidente e teve uma cicatriz no rosto e ela ficou 1 ano sem sair de casa. Então você imagina, né? Uma pessoa que passou 1 ano, ela conseguiu, não tem mais cicatriz, ela conseguiu fazer uma reconstrução, ficou perfeita. Mas imagina o quanto abalou o psicológico dela para ficar 1 ano em casa, se cuidando, para conseguir ter coragem de sair. Todo mundo entende quando é, né, uma coisa que é drástica, mas realmente você deve ter, assim, muita troca, né, doutor, de pessoas que falam, putz, você mudou a minha vida. É muito interessante. E o poder disso é realmente impressionante, e às vezes não é só rosto, né? Então tem casos dramáticos. Foi na casa da melhor amiga, o cachorro arrancou metade do rosto, reconstruíram e a gente trata a cicatriz e ficou praticamente imperceptível. Esse é um caso bom. Mas tem casos assim, pensando em cicatriz, queimaduras assim extensas de rosto, colo, bem mais dramático, entendeu? E tem coisas assim de corpo, né? Estrias, a pessoa ela tá ótima, mas ela não põe shorts ou biquíni por causa da estria. Como é que você muda isso? Tratando o problema. Claro que também tem uma questão, você é maravilhosa, você é ótima, você tá bonita, mas tem pessoas que você não consegue só fazer um trabalho psicológico. Você precisa tratar o problema e melhorar, pelo menos. E um caso bem emblemático que é uma recente, assim, uma pessoa que tratamento corporal sempre é mais difícil, né? Exige mais sessões, é um negócio mais a médio prazo. E é uma pessoa que tem uns quase 50 anos e não usava nenhum shorts há 35 anos. Nossa. Por causa de celulite e flacidez. Começou com celulite, jovem, e depois ela realmente tem um problema. É uma coisa bem importante. E aí a gente começou a fazer os tratamentos e ela teve uma resposta tão interessante. Na foto tá muito melhor. Ainda não tá ótimo. Mas o melhor troféu é dizer, doutor, fui na praia de shorts. Que massa. Pus biquíni. Então isso é muito gratificante, entendeu? A gente até se emociona porque são pacientes reais. Não é aquilo que a gente vê no Instagram, né? Só a beleza. É um paciente assim que sofreu tanto e você conseguiu trazer um resultado que ela mudou a vida dela, é muito legal. Incrível. Até vi que você fez um post ontem falando sobre que tudo bem você ter imperfeições na pele. Que todo mundo tem, né? Ninguém tem uma pele perfeita. E tá tudo bem. Aí você usou exemplos de pessoas famosas. Pra gente ver como todo mundo se espelha em alguém mesmo. E aí, às vezes, vê que ele tem uma super make, uma super coisa. A pessoa, eu quero estar igual, eu quero ser isso. E às vezes aquela pessoa não é isso também. Ela só tá bem produzida. E é importante a gente mostrar. E é legal você, como um médico, nessa posição que você tá, trazer isso pras pessoas. Porque infelizmente, às vezes tem outros profissionais por aí que não. Que tem que ter esse padrão e as pessoas têm que seguir, que gostam disso. Então é legal que você traz isso, né? Tá tudo bem você ser normal, porque todo mundo é normal. E eu não sei se vocês perceberam que isso é um movimento, né? De trazer isso mais. De trazer um pouco as imperfeições. Para as pessoas não sofrerem tanto. Sim. Né? E principalmente jovens. Porque a pessoa já passou algumas e outras na vida. Ela releva mais, né? Agora o jovem pega muito. E tem o bullying, é muito importante isso, entendeu? Recentemente eu li no Instagram 2 pessoas famosas que fizeram campanhas e elas não quiseram maquiar. A Pamela Anderson, não sei que campanha era, e uma italiana, eu gostaria de saber o nome, depois vocês podem pesquisar, que foi capa da Vogue Internacional. É um ícone da moda e ela quis se mostrar como está. Isso vem acontecendo, né? A gente vê, às vezes, algumas pessoas.
E tem uma coisa que, pra mim, quando uma pessoa chega num lugar e ela atrai os olhares, as pessoas param e sentem uma energia diferente, não é a boca, não é o olho, não é o formato do rosto, a qualidade da pele chama muito atenção, irradia beleza. Então eu venho trabalhando muito nessa questão. Como é que a gente ou para de envelhecer, ou envelhece muito pouco, ou anda para trás, de uma maneira totalmente natural. Não estou falando nada contra botox e preenchimento, sou a favor. Em alguns casos, bem colocado, no lugar certo, complementa e ajuda, muitas vezes, pessoas que têm até um rosto que poderia ser, com pequenos detalhes, poderia ficar mais bonito e empoderar a pessoa. Às vezes falta de queixo, uma goteira aqui muito profunda, que deixa uma sombra, etc. Né? Mas eu acredito nisso. Eu acredito que o rejuvenescimento de dentro para fora é o que eu faço. Através das tecnologias, dos bioestimuladores, das substâncias que fazem a gente rejuvenescer, as nossas células rejuvenescerem. Isso tem um poder muito grande hoje em dia. Com certeza. A Alicia Keys também ficou um tempão sem se maquiar. Eu acho que esse movimento vem para as pessoas ficarem mais reais mesmo. A gente sai em vários lugares, às vezes a gente não conhece as pessoas que estão nos ambientes. Tipo, Isabel, ela, nossa, essa pessoa é tal pessoa. Deu, não. Porque realmente as pessoas passam uma identidade dentro das mídias sociais muito forte hoje em dia, que as pessoas, elas perdem, eu acho que um pouco a linha, né? Eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser, né? Tá na sua rede social. Mas a pessoa que se espelha, putz, eu quero ficar igual o Dr. Fernando. E quanto isso é real que o Dr. Fernando coloca lá, entendeu? Então eu acho que por isso que é importante de fazer esses debates. É real, viu? Realmente a pele dele é assim. Se quiser ficar igual a ele, pode. Exato. Que eu acho que é importante a gente debater isso. Inclusive, a gente estava falando sobre pele, sobre aquele remédio não, aquela substância maravilhosa que você estava me explicando esses dias, que eu usei junto com o laser que eu fiz de procedimento na pele. Tá ótima, Dr. Fernando, é maravilhoso. E eu queria que você contasse um pouco como que tá agora nesse momento, né? E eu, depois que você me deu a indicação, comecei a passar em casa, que o Dr. Fernando me deu a ampolinha, eu comecei a reparar que acabou de ser o lançamento e que um monte de gente tá falando sobre. Então, eu acho que é legal de trazer sobre isso, porque eu fui explicar para as minhas amigas e é um assunto que todo mundo tem curiosidade. O meu métier sempre foi tecnologia. Eu digo para os meus pacientes, o maior bioestimulador que existe são os lasers. Vários, mas assim, eu escolho os que eu acho os melhores, eu trabalho, desenvolvo protocolos para que eles fiquem coisas assim que são incomparáveis em relação ao bioestímulo, que é botar as nossas células para trabalhar e basicamente fazer colágeno e fibra elástica e repondo a perda que começa com 25 anos, mais ou menos. 25 anos, a estrada não está mais retinha, começa a ter um leve declive. Com 40 o declive um pouquinho maior, com 50 maior. Então, só que no meio do caminho foram aparecendo, para serem associados aos lasers ou não, porque as empresas, elas lançam os bioestimuladores injetáveis, por exemplo, para serem usados sozinhos, para venderem o produto dele como uma arma anti-envelhecimento. Só que a combinação com laser é sempre espetacular. Então eu não faço os protocolos completos, porque normalmente eu misturo um laser com um outro bioestimulador. Eu não preciso fazer muitas sessões desse bioestimulador. Quanto menos eu injetar, melhor. É aflitivo, muita gente não gosta. E se eu tenho uma ferramenta melhor, não invasiva, por quê? Eu vou fazer a outra ferramenta. Porque eles têm efeito sinérgico. Então os dois juntos é melhor do que só o laser.
né? E aí vem um monte de coisa nessa esteira, né? Antes do Exossomos, um que deu o que falar é o sêmen do salmão. Vocês já ouviram falar? Ai, meu Deus, eu ouvi Não, isso. eu não. Eu ouvi. É. Então a história do sêmen de salmão, que tem um nome que chama PDRN, fez muito barulho. Primeiro porque, né, estranho, né? Sêmen do salmão não é uma coisa que a gente fica ouvindo, né? Que vai passar no rosto e tal. Mas o fato é que é um bioestimulador, né? E ele foi feito para ser injetado. Só que no Brasil, muitas vezes, a regulamentação da Anvisa não permite. Então, ele não pode ser injetado. E como é que ele vai entrar na pele? A gente abre canais com laser para facilitar, tá? Então ele não é aprovado para ser injetado. E aí eu vou chegar na sua pergunta, que são os exossomos, que é uma história análoga, mas é diferente, tá? Porque o sêmen do salmão já existe, eu já tinha visto isso fora há alguns anos, né? A gente até usou algumas amostras, é interessante. Os exossomos, eles têm, essa é uma pesquisa de 20 anos. E é uma espécie de terapia genética. Que massa. Então a gente pegava, né, aqueles filmes de ficção científica, tira a célula, injeta não sei aonde e tal. O grande segredo é que a gente não é a célula. Porque a célula, você injeta uma célula diferente no seu corpo, ela pode ganhar outros caminhos que você não quer. Tá? Pode virar um câncer, poderia estimular uma outra célula que você não quer, porque ela é um organismo vivo. E qual é a pesquisa? Eles pegaram as células que a gente chama de regenerativas, que tem no cordão umbilical, que tem na medula óssea, que tem em alguns outros lugares, até no sangue tem. E eles pegaram o que essas células fazem que elas são diferentes, né? Elas emitem mensagens para outras células modificarem o funcionamento delas. Não, máximo isso, Isabel. Então você Eles não. mesmos comunicam. O que eles fizeram? Então eles não pegam mais a célula, eles pegam aquelas células que têm potencial regenerativo, pegam esses emissores que chamam vesículas extracelulares, é um negócio complexo, mas são as bolinhas, umas microbolinhas. E ali tem mensagens, RNA mensageiros, fatores de crescimento, blá blá blá, que estimulam outras células. E essas outras células podem fazer o quê? Elas podem regular uma cicatriz, elas podem regular uma mancha, uma pigmentação, tanto para mais quanto para menos. Elas podem estimular colágeno. Elas podem tratar doenças inflamatórias. Por exemplo, algumas pessoas vão se identificar, rosácea, dermatite atópica, psoríase. Então, a gente pega um produto que veio de um banco de células, foi separado essas microvesículas, filtrado, potencializado, esterilizado, etc. Vem num frasquinho para a gente diluir e colocar na pele. A gente também não vai injetar, porque a regulamentação não permite. Foi feito para ser injetado. Mas eles penetram na pele, eles penetram muito mais fácil se nós usarmos os lasers antes, tá? Eu falei algumas das funções aqui. Rejuvenescer, regular a cicatriz, regular a pigmentação, tratar doenças inflamatórias e estimular cabelo, né? Muito interessante quando a gente pega o que vem sendo feito na Europa e nos Estados Unidos há 4 anos e a gente vem acompanhando esse processo e vê os resultados, né? E tem um outro porém, só para deixar bem claro, o que foi aprovado no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não é o exossomo humano ainda. Eles acharam plantas que têm exossomos muito semelhantes ao humano. Olha só. E aí a gente está usando o de planta, que é de uma rosa. E um dia vai ser aprovado humano, porque não é célula, né? E aí eu acabei de vir da Coreia, eu dei a primeira aula de exossomos do Brasil, fui convidado pelos coreanos para ir no Congresso Mundial de Exossomos deles lá, em Seul, em setembro agora, um mês atrás. Fui lá, moderei uma mesa, ganhei um prêmio, então foi muito especial. E vi o que o mundo inteiro está fazendo com os exossomos.
Né? E no caso da Sheila, pode falar, Sheila? Pode. Eu fiz um laser de rejuvenescimento, usei os exossomos imediatamente depois e ele diminui o processo inflamatório. Então, o pós seu, já que era um laser que tinha um pós, né, uma recuperação da pele, foi encurtado pelos exossomos. E depois eles ajudaram você a ir trabalhando o seu colágeno nas suas fibras elásticas. Que incrível. É incrível. E assim, eu fui preparada, que o Dr. Fernando tem todo um cuidado. Falou assim, olha, pelo menos a semana, né? A gente separou a semana. E assim, eu acho que 3 dias ele fica mais forte e depois é super de se organizar. Só que o pós dele é maravilhoso, né, doutora? Eu tinha pele, gente, já você consegue ver os lugares que estavam me incomodando, que estavam marcando, e realmente ele já deixa muito mais leve tudo. Imagina se cuida com frequência, né? É incrível isso. E o que eles viram, que você me perguntou fora do ar, é que quando se trata a tendência genética da pessoa perder cabelo, um homem fica careca e a mulher fica aquele cabelo ralinho. É um estímulo muito grande, como nada que eu vi, tá? E isso a gente não tem trabalho no Brasil ainda, tem que pegar o que tem de fora. Mas o que eles viram que foi interessante também, e não só para esses casos, mas também para quem doenças muito mais complicadas, como a alopecia areata, que a pessoa perde cabelos em tufos, assim, fica uns buracos. A alopecia frontal fibrosante, que tem uma questão imunológica, e os exossomos regulam. Que incrível. Mas eles viram como um efeito colateral dos exossomos é que o cabelo branco fica preto. Não é incrível? Caramba. É muito interessante. Por quê? Porque se ele regula a pigmentação da pele, ele regula do cabelo também. Então, os pacientes começaram a ter mais cabelo, e aqueles cabelos, por exemplo, no meu caso, eu tenho bastante cabelo, mas se eu quisesse fazer exossomos, eu talvez não, aconteceria do meu cabelo começar a ficar preto de novo. Que legal, doutor. Que loucura. E isso como é? Também passa com aquele olhinho mesmo? Passa, não é uma diluição, né? O do cabelo é um pouco diferente, é específico para o cabelo, mas é parecido, né? E a gente também usa o laser para facilitar a penetração dos exossomos, e aí aplica assim, massageia e ponto. Que incrível. Que máximo. Você comentou que ele fez o pós da Sheila ser mais rápido. Se ela não tivesse feito isso, quanto tempo demoraria mais ou menos o pós dela? Poderia ser, ela ficou assim, vermelha, inchada um pouquinho. Depois aquele vermelho vai diminuindo. Eu acho que ela estava bem melhor uns 3, 4 dias, né? Eu acho que poderia ter aí de 7 a 8 dias. Caramba. Seria quase o dobro na evolução, né? Desse processo, né? Não, eu até quero fazer um adendo aqui máximo. sobre laser. Eu tava com a pele, lembra? Super vermelha. Sim. Aí, depois de 3 dias, o Dr. Fernando foi me ver. Eu fui ter a clínica. Aí ele olhou minha pele e falou, tá vermelha. Tem um laser que é pra quem tem acne, que tem rosácea. Isso. E tem que tem esse problema de pele, psoríase, né? Vamos fazer esse daqui pra tirar um pouco do vermelho. No outro dia, não tinha mais vermelho. Tipo assim, é muito bizarro esse negócio de tecnologia, né? Tipo, você consegue controlar realmente o tratamento. É muito curioso, porque eu fui lá fazendo, você vai vendo que realmente, tipo, na hora, tava muito vermelho. E no outro dia eu acordei, minha pele 0 vermelha. É muito incrível isso, né? É sensacional. Eu vou até dar nome aos bois, que agora a gente pode, né? Esse laser que você fez para rejuvenescer é um laser híbrido que mistura CO2, que tira micro pedacinhos, com outro laser. Então, fracionado ablativo, ele é chuveirada e sai pedacinhos. E outro fracionado não ablativo. Ele faz a chuveirada e só cozinha um pouquinho você. E essa mistura é espetacular, porque é colágeno e essa retirada de micro pedacinhos é retração, tá? É o Dual Glide, né? Uma tecnologia que eu sou fã. E aí depois a gente usou uma grande novidade também, que é um laser anti-inflamatório, que é usado para psoríase, rosácea, dermatite atópica, e pode ser usado no pós-laser de outros caminhos. Inflamou a pele, que é um laser que tem um comprimento de onda que eu não vou falar tecnicamente, mas chama Adva TX, e ele é dinamarquês, acabou de chegar no Brasil. E ele faz um efeito anti-inflamatório impressionante, inclusive para acne. Caramba. Porque tem muita gente, acne da mulher adulta,
mulher que está usando chip, começou a ter acne. É impressionante a diferença que faz em um dia, como você viu. Você precisou por um processo inflamatório outro, mas para acne também é assim. Então, é muito rápido, entendeu? É bem interessante. A tecnologia, como eu disse, minhas ferramentas lá atrás eram muito poucas. E é muito é uma coisa gratificante agora a gente ter a possibilidade de tratar os pacientes com coisas muito mais legais. Que máximo. Eu tenho milhões de perguntas eu aqui, também, né? Mas a gente tem que entrar nas powers. Vamos entrar nas perguntinhas pro doutor? A gente tá com a... Vamos fazer elas de powers, então? Vamos. Tá bom. Bora. Você mesmo pergunta. De powers. Tem um pouco de empreendedorismo também, tá, doutor? A gente tá falando de wellness, é isso que a gente não perguntou como é. Você mesmo pergunta pra você mesmo. Tá vendo porque o óculos tinha que estar aqui? Exatamente. Vamos ver se é muito capciosa. Olha... A gente não sabe o que tem aí dentro. Eu não prometo nada. Culpas com a Jujuba. É bem cabeça essa pergunta aqui. Vamos ver. Quais são os efeitos positivos e negativos das redes sociais na sociedade? Eu acho que o positivo é conhecimento, né? Em todos os lugares onde você dissemina conhecimento e é um canal que pega os jovens, esse conhecimento pode ser para o bem, né? Então, eu vejo mais como conhecimento do que interrelacionamento. Porque aí eu acho que é o lado negativo da história, né? Conhecimento, ficar sabendo o que as pessoas estão fazendo, o que está acontecendo no mundo, assuntos interessantes. Como não é, o canal muitas vezes não é o e-mail mais, nem às vezes é a televisão, é o celular. Então é ali que as pessoas estão procurando. Né? Então ter um conteúdo interessante é top. E o problema é a questão da pressão e da ansiedade que gera nas pessoas estarem sempre colocando sempre o lado positivo. E isso pega muito jovem, não pega só jovem não, tá? E estão sempre muito bonitas e bem maquiadas e com filtros. E isso gera muita insatisfação e pessoas com baixa autoestima, e a gente está cuidando disso, né? Sim. E eu mesmo estou falando aqui, eu vou dar um pitaco, eu estava lá no 45º andar de um prédio na Coreia, em Seul, para dar uma entrevista sobre os exossomos para eles. Num momento assim que eu pensei, nossa, onde eu cheguei? Tô aqui em Seul, convidado, já ganhei um prêmio para dar uma entrevista para eles, e naquele momento eu estava sofrendo, porque tinha um monte de coisa, de outras pressões. E eu parei, olhei Seul assim aos meus pés, né? E aí eu pude realizar o seguinte: eu tô passando um momentinho aqui difícil, apesar de eu estar num lugar espetacular, mas eu tenho que valorizar como eu cheguei aqui. Entendeu? Para eu chegar aqui, eu já pastei muito. Então não é esse probleminha que poderia... Isso foi um lado positivo, né? Esse probleminha é pequeno, perto do que eu já passei. Então, as redes sociais, eu acho que elas têm que trazer também um pouquinho, né, das dificuldades. Porque aí fica mais real. Sim. Vamos pra próxima? Maravilhoso. Não, eu tô aqui, gente, o doutor tá falando, eu tô pensando em várias outras... Adorei. Inclusive, esse negócio da gente tá falando sobre pressão, né, ansiedade, nessa parte de wellness. Vocês, médicos, dermatologistas, cuidam muito de pessoas que têm problemas de pele, porque a ansiedade, vários outros, vai muito pra pele, né, doutor? Muito, influencia muito. Uma série de dermatites, problemas capilares, rosácea, dermatite seborreica, dermatite atópica, psoríase, e aí vai, né? Então, realmente existem uma série de doenças, acne e outras coisas, alopecia areata, e aí vai, né? Então, assim, a ansiedade gera uma piora do problema, que gera mais ansiedade, que gera uma piora do problema que a pessoa tem, e isso vira um círculo vicioso, e a gente fala isso,
E tem que falar, e tem que dizer, e às vezes precisa do psicólogo, do psiquiatra, para ajudar em alguns casos. Sim. Incrível. Maravilhoso. Pode ser Tem que pegar mais uma? pra Pode. gente poder finalizar. Vamos embora. Qual é a habilidade que você gostaria de desenvolver? Eu não vou falar nada da minha área. Pode ser, né? De outra área. Pode ser o que você quiser. Eu gostaria muito de... Eu sei que nessa geração eu não vou conseguir ser cantor, entendeu? Adorei. Eu não tenho nenhuma chance. Mas na próxima encarnação eu queria ser cantor de rock. Olha só, doutor, que Mentira, que incrível. legal. Curiosidade. Eu gosto de rock, eu sempre ouço e... Putz, eu queria ser aqueles caras que estão lá e tal. Mas eu queria aprender um instrumento musical, ainda. Tá no Você tá lugar aqui, certo. Exatamente. Exato. Já sai daqui e se matricula. Exato. Então, assim, a gente não nasceu pra fazer só uma coisa, eu acho, entendeu? Acho que a gente nasceu pra fazer mais de uma coisa, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Mas um hobby, assim, é uma coisa que dá pra ir atrás e então eu ainda vou aprender um instrumento musical. Você Com sabe que certeza. alguns convidados já vieram aqui, daí vão tocar bateria, vão tocar E nem várias me liguei coisas. que eu tava na escola de música, entendeu? É uma escola de o música. lugar Sim, certo. é o lugar certo. Maravilhoso. Não, doutor Fernando, você é um presente estar aqui. Muito bem. Temos que fazer mais vezes. Eu Com acho que esse certeza. autocuidado, né, Bebel, é fantástico. Então, doutor Fernando, a gente queria que você deixasse suas redes sociais. Onde as pessoas podem te encontrar, da clínica, para poderem lá mandar dúvidas, perguntas. A rede social é o @Dr. Fernando Macedo. Sem ponto, sem nada. A clínica é @HumanClinicBR. A gente Meninas, foi- obrigado. Foi um prazer Melhor participar. clínica, viu, do Brasil. A gente tem todos os aparelhos de tecnologia. Ainda tem o doutor Fernando à frente. Tem o doutor Ivan lá também. Doutora Carol. A clínica toda, gente. Tá cada vez bombando mais. Queria deixar um abração pro Ivan, meu sócio, meu irmão, e complemento o meu trabalho lá na clínica. O doutor Ivan foi um dos nossos primeiros convidados, né, Bebel? Foi mesmo. Ele tem que vir aqui um dia pessoalmente, que o dele foi vídeo. Exato, é? foi um dos Não, tem que primeiros. trazer. Tem que trazer. Obrigada. Vamos Sim, deixar senhora. todas as informações do Dr. Fernando. E vocês, gente, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo, pra vocês curtirem aí o nosso Power Wellness. Obrigada.